O nome do livro é O Importante é o que Interessa. Então eu vim aqui falar mais ou menos, dar uma resenha sobre o livro, para vocês entenderem mais ou menos do que se trata, né? O livro é sobre empreendedorismo, mas vai muito além do empreendedorismo. Ele fala sobre mentes, né? A mentalidade do empreendedor é muito importante na hora de empreender. Muita gente entra no empreendedorismo porque tem uma necessidade e acaba entrando porque precisa do dinheiro. Então, acaba não realizando o negócio da forma correta. No meu livro eu inicio com uma frase do Albert Einstein, que diz o seguinte: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, a gente aprende muita coisa, a gente tem muitas experiências na vida que a gente acaba não sendo mais a mesma pessoa com o decorrer do tempo. Então, eu escrevi esse livro justamente por isso, porque eu passei por uma experiência que a gente aprende, né, com as experiências. Então, eu aproveitei com essa experiência para escrever esse livro. Comecei a ler alguns livros sobre empreendedorismo, alguns livros sobre desenvolvimento pessoal e pensei em escrever esse livro para ajudar outras pessoas também que estivessem passando por alguma situação que eu passei. Eu já vi algumas outras pessoas que hoje são conhecidas no mundo dos negócios ou alguma outra área específica, que passaram por uma situação de um problema em que ele estava de um desgaste, né? E ele conseguiu resolver esse problema e acabou ajudando outras pessoas, mostrando como foi que ele resolveu o problema que ele teve. Então foi por isso que eu escrevi este livro. Eu escrevi este livro para justamente ajudar outras pessoas que tivessem o mesmo problema que eu tive em relação a ideias, organização de ideias, como empreender, enfim. Então no meu livro eu coloquei alguns tópicos, o primeiro tópico é falando justamente sobre o que é importante, né? O importante é o que interessa. Então, o que é importante? O que é que você busca? Os seus interesses, eles são as principais fontes de motivação. Então, quando você quer ter um corpo bonito, uma graduação ou uma empresa, o que é que você faz? Busca informações, conhecimento sobre tudo aquilo que você tem de interesse. Então é por isso que você começa a buscar alguma informação, algum conhecimento, ou você quer estudar alguma área específica, porque você acha aquilo interessante para você. Então eu começo falando um pouco sobre isso, mas voltado para o empreendedorismo, certo? Nós passamos a vida toda estudando coisas na escola que a gente não usa no dia a dia, né? Na nossa vida, na realidade. Então, imagina se a gente tivesse o empreendedorismo nas escolas. Muita gente que abandona a escola para trabalhar porque precisa de dinheiro para sustentar a família, ela teria uma opção. Então, imagine aí, se ele tivesse a oportunidade de aprender a ganhar dinheiro empreendendo já na escola. É interessante a gente refletir sobre isso, né? Porque muita coisa que a gente aprende na escola a gente acaba não usando. Enfim, então, outro tópico que eu abordo no livro é sobre filosofia. Eu abordo a filosofia do empreendedorismo. No estoicismo, se falava muito sobre aprender na prática. Então, o empreendedor, ele é muito isso, né? É o que a gente vive hoje. Quem quer empreender, ele tem que ir direto para o mercado. Então, ele aprende tudo indo direto no seu negócio, criando o seu próprio negócio, às vezes errando, às vezes acertando. E o estoicismo acaba dizendo isso, que você aprende muito mais indo
na prática do que estudando propriamente dito, né? Indo ler ou estudar alguma coisa específica. Se você for diretamente na prática, você aprende muito mais. Então é por isso que eu abordo algumas filosofias para abrir a mente das pessoas em relação a isso, certo? A nossa mente, ela fica aprisionada até que possamos nos libertar do conhecimento. Como a própria Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Platão conta uma parábola no livro A República, que fala sobre alguns homens que estão aprisionados numa caverna e eles acabam vendo um reflexo através de um flash de luz das coisas que acontecem fora da caverna. Então é uma realidade totalmente diferente, eles começam a ver as coisas distorcidas. Então aquilo acaba afetando a percepção deles. Então o que eles acham que acontece lá fora é totalmente diferente do que realmente é. Então quando um consegue fugir e ver a realidade, ele percebe que aquela realidade é totalmente diferente do que eles percebiam antes. Só que os outros, quando ele volta para avisar, eles não aceitam, né? Então é uma questão muito mais política do que propriamente empreendedora, mas é bom a gente entender essa percepção, essa concepção, para a gente poder entrar no empreendedorismo também e desenvolver algum tipo de negócio, porque você quer entrar no negócio, você precisa entender a realidade daquele negócio. Então a gente consegue entender muito mais vivendo a experiência, né? Um outro tópico é a mente do empreendedor. Poucos sabem, eu não sei se a maioria ou não sei quantas pessoas sabem que eu gosto, tenho um interesse muito grande sobre neuromarketing, que tem uma vertente muito da neurociência, né? Então busca entender o comportamento do consumidor. E aí eu comecei a falar um pouco no livro sobre essa questão do comportamento do consumidor, do comportamento do cérebro do empreendedor, porque o consumidor e o empreendedor são a mesma pessoa. A pessoa que vende é a mesma pessoa que compra. Quem vende precisa comprar primeiro para poder vender, revender, enfim. Então o nosso cérebro ele tem um mecanismo e a gente consegue dominá-lo, mas é uma luta constante. Tem um empreendedor, um digital influencer, né, vamos dizer assim, que eu sigo, que ele é um cara muito disciplinado, mas ele fala sempre que ele precisa passar por uma luta constante todos os dias. O Joel J é um cara que tem um podcast no YouTube e ele fala muito sobre isso, sobre disciplina, sobre auto-performance. Então, essa questão de você desenvolver o seu cérebro, evoluir o seu cérebro, criar uma disciplina, é um negócio muito difícil, não é fácil, não é para qualquer um. Então, a gente precisa estar sempre desenvolvendo, todos os dias, é uma luta constante. Um outro tópico que eu falo sobre no livro é aprender e ter uma mente inteligente. Então, eu vou sempre aprofundando cada capítulo, eu vou aprofundando um tópico para a gente poder desenvolver a mente para o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo não é só criar um negócio, não é só criar uma empresa. É você desenvolver a sua mente para desenvolver as coisas. Eu trabalhei em uma empresa que no dia do meu treinamento, o instrutor lá falou o seguinte: vocês estão aqui para desenvolver pessoas. Isso ficou na minha mente. E como eu era um gestor de equipe, o meu papel ali era desenvolver a minha equipe. E eu tive um bom desempenho em relação à equipe, porque eu sempre pensava em desenvolver a equipe. E a equipe ia desenvolvendo o negócio, a empresa, os clientes, e tudo ia sendo uma cachoeira, ia fluindo muito mais, tá entendendo? Então,
se você aprende a ter uma mente inteligente, você consegue desenvolver pessoas, você consegue ter um rendimento muito maior. Então, como é que a gente faz para desenvolver a nossa mente? A gente tem que fazer com que tenham muito mais aprendizado, com impacto e repetição. Você quer aprender algo? Impacto e repetição. Eu tenho um amigo que a gente estudou inglês 1 ano. Nesse período, ele não aprendia nem o verbo to be. Quando eu fui para Portugal, eu fui para estudar, fazer um mestrado lá em Portugal, ele resolveu ir para a Irlanda, fazer um intercâmbio para estudar inglês. E era um cara, assim, criativo, mas como ele era muito imperativo, ele não conseguia fixar todo aquele aprendizado, todas aquelas informações. Só que como ele foi para um outro país, onde falava a língua em inglês, ele teve um impacto muito grande. E o impacto e repetição, porque todos os dias ele ouvia a língua inglesa. Então, depois de 6 meses, a gente estudou 1 ano, ele não tinha aprendido nem o verbo to be direito. Em 6 meses, ele já estava falando quase que fluentemente. Então, é uma questão mesmo de desenvolver e imersão. Se você quer aprender alguma coisa, imersão. Você quer ser um empreendedor, vai ter que fazer uma imersão no negócio que você vai entrar. Se o seu negócio é de saúde, imersão. Se o seu negócio é de exatas, números, imersão. Tudo você vai precisar entrar a fundo naquele tipo de negócio. Você vai ter que entrar a fundo naquele tipo de mercado. Vai estudar, tem que estudar e tem que colocar em prática, porque não adianta só você estudar, pesquisar, ler. Você tem que colocar em prática, porque tem que ter um impacto. Se você não colocar em prática, não vai ter impacto. Por que meu amigo aprendeu inglês? Porque ele colocou em prática, ele foi obrigado. Ele me falou, desculpa, teve uma pausa aqui. Ele falou, para eu comprar um pão, eu tinha que falar bread. Então, tudo que ele tinha que fazer, ele tinha que falar em inglês. Então, teve um impacto muito grande. Então, quando tem um impacto, o resultado é muito maior. Então, se você quer entrar no negócio, você quer aprender alguma coisa, qualquer coisa que seja, tem que ter imersão, tem que ter impacto, certo? Outra coisa que eu abordo no livro é a questão da economia. O empreendedor ele precisa entender um pouco de economia, porque ele vai gerir um negócio, ele tem que saber dividir os valores que vão entrar e sair, mas o essencial é entender o que é escassez. O empreendedor ele tem que conhecer de escassez. A escassez é o que move o mercado. Na faculdade, na disciplina de empreendedorismo, eu estudei comunicação social, mas eu tive uma disciplina de empreendedorismo, e a primeira coisa que o professor falou foi sobre empreender. Então ele falou o seguinte: encontre algo que esteja faltando no seu bairro, que exista demanda. Então, se tem demanda, ou seja, uma procura por algo, e não tem um serviço, e existe uma escassez. Então, se o empreendedor identifica isso, ele obtém um sucesso muito mais rápido. Então, se ele consegue encontrar uma escassez, ele consegue desenvolver pessoas, porque ele vai procurar um negócio que ele vai evoluir naquele espaço geográfico, e as pessoas que estão procurando aquele tipo de produto ou serviço, ele vai conseguir desenvolver mais fácil e mais rápido, e ele vai evoluir também, certo? Então eu falo um pouco sobre isso também no livro. Sustentabilidade que ignoramos. Existe um mercado que a gente ignora, na verdade. Porque o Brasil ele é um país imenso, um país rico. O empreendedor ele não só tem um negócio, certo? O empreendedor ele tem que saber desenvolver negócio. E um negócio nem sempre é uma empresa. Existem coisas que a gente ignora no nosso cotidiano. Você já ouviu falar
que o Brasil é rico em produtos naturais? Porque a gente não ganha dinheiro com isso. Ou pelo menos a gente poderia economizar, né? Temos um sol abundante todo ano, energia solar. Então, energia solar é uma coisa até que está aumentando, né? Um mercado que está aumentando hoje. Quanto tempo já existe energia solar no mundo e as pessoas não aproveitam? A gente paga uma energia caríssima hoje porque a gente não tem tecnologia suficiente ou não suficiente para a gente poder economizar. Então, é uma forma da gente entender também essa questão da economia, né? A sustentabilidade, ela ajuda na questão econômica. A gente tem uma matéria-prima abundante no Brasil, e a gente não aproveita para fabricar, para revender para outros países que precisam, né? O brasileiro é um povo muito criativo, tem uma expertise muito grande, mas a gente acaba ignorando tudo isso. E eu falo muito sobre isso também no livro Importante é o que Interessa. Por último, o último capítulo eu falo sobre marketing. O capítulo se chama Movimentando o Mercado. Por quê? Movimentando o mercado. Marketing é mercado em inglês. E o gerúndio, o sufixo, aliás, in, é um gerúndio que tem uma conotação de continuidade. Então, é uma questão de movimento. Ou seja, é um mercado que está constantemente em movimento. Marketing é o mercado caminhando. Então, o mercado é isso. O marketing é isso. É o processo do mercado em movimento. Enquanto o marketing existir, o mercado ele gira. Por isso, o empreendedor precisa entender o que é marketing. Então, sem ignorá-lo, né? Muitos empreendedores acabam acreditando que o marketing é despesa ou não utiliza porque acha que é um gasto desnecessário. Mas não, o marketing é importante. Você precisa colocar um marketing na sua empresa. Você precisa colocar uma pessoa específica para desenvolver o seu negócio. Porque se não existe marketing, o seu negócio não vai ser desenvolvido. Ele vai ficar estático, vai ficar parado, na inércia. Então, é preciso colocar uma pessoa. Se não tem uma pessoa própria na empresa para gerir esse tipo de setor, de marketing, contrate alguém de fora, terceirize. Então, é importante ter o marketing. O marketing é essencial em uma empresa, porque é por isso que o mercado gira. Então, por isso que o marketing, como é nomenclaturado, né? O marketing com in no final, com o sufixo in, ele vai dar uma conotação de movimento. Então é isso, é colocar uma importância no marketing, né? Então o livro ele traz esse aprofundamento do que é o empreendedorismo, e ele vai além do mero negócio, né? Então é a demonstração do que a atitude vale mais do que simplesmente saber. Então, só você ter o conhecimento, a informação, pesquisar, estudar, não é tão importante. É importante, mas não é tão importante como você colocar em prática. Então, se você coloca em prática tudo que você aprende, você vai ter impacto. Então, se você coloca em prática várias vezes, você cria um impacto e repetição e gera aprendizado. Então, se você está querendo entrar no mercado, você vai ter que estudar sobre esse mercado, vai ter que colocar em prática uma vez, 2, 3, 4, errou, faz de novo. Errou, de novo, faz mais uma vez. Então, impacto e repetição é a chave para o aprendizado, certo? Então, se você quer evoluir, você precisa criar impacto e repetição naquilo que é interessante, que é importante na sua vida, certo? Então, como todo livro é melhor do que o filme,
com certeza o meu livro é melhor do que a minha resenha, do que essa resenha que eu estou dando aqui. Então, segunda-feira, dia 17, quem tiver interesse, eu vou deixar o link disponível, certo? Entra aqui no meu perfil, vai estar nos stories ou no feed, qualquer lugar eu vou deixar disponível. Lá na bio vai estar disponível também. Então, dá uma olhada. Se você se interessou, então vai lá. Essa live foi só para dar uma resenha sobre mais ou menos como é que tá o meu livro. Tá muito interessante, pessoal. Eu fiz uma pesquisa muito bacana. Foi por causa de um processo que eu estava passando. Porque eu sou um cara de ideias, sempre fui. E assim, quando a gente se forma, a gente tem uma formação, eu me formei em publicidade e propaganda. Quando a gente tem uma formação, a gente sempre busca empregos, porque a gente precisa sobreviver na nossa área, certo? Então, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. A gente se perde no meio do caminho porque a gente quer tá evoluindo, a gente quer aprender mais, a gente quer sempre estar seguindo aquela trilha que a gente achou que era o certo, mas nem sempre a trilha que a gente acha que é certo é. A gente tem que seguir o que a gente gosta, o que é de importância pra gente. Se é importante pra gente, a gente tem que se aprofundar nisso. Então, estude e coloque em prática, certo? Impacto e repetição. Suficientemente para aprender. Impacto e repetição. Se não houver essas duas coisas, pode esquecer que você não vai aprender nada. E só vai ter impacto se você colocar em prática. E repetição é a prática repetida várias vezes. Então, pessoal, eu quero agradecer todo mundo aí que participou dessa live. Eu vou deixar disponível no feed, certo? Só que eu vou deixar no feed da minha página lá, o El Comunicação. Só que eu vou compartilhar nos meus stories aqui do meu perfil pessoal, para a gente poder, depois, quem quiser seguir lá a página e ver direitinho, assistir toda a live, certo? Então eu quero agradecer, foi muito bacana, eu gostei bastante dessa live. E uma boa noite para vocês aí, um bom final de semana para todos. Valeu, pessoal!